Recentemente pediram-me ajuda para conduzir o processo de recrutamento de uma pessoa para uma empresa e por isso neste vídeo venho partilhar com vocês todos os erros que eu vi ao analisar mais de 50 currículos e também algumas dicas para que vocês se possam destacar neste processo de procura de emprego. Olá a todos e a todas, sejam muito bem-vindos a um novo vídeo aqui no meu canal. Para quem ainda não me conhece, o meu nome é Ângela, a minha área é a Psicologia Clínica, mas hoje estou aqui para falar com vocês sobre um tema assim um bocadinho mais transversal, sobre fazer um currículo, portanto algo que todos nós eventualmente um dia, mais tarde ou mais cedo, precisaremos de fazer. Alguns disclaimers antes de começarmos. Há pessoas com muito mais experiência do que eu nesta área, eu não sou nenhuma expert, só quero vir aqui partilhar com vocês algumas das minhas conclusões após ter feito este recrutamento, algumas dicas que eu acho que vos poderão ser úteis. Pessoalmente eu sinto que este tema de como fazer um bom currículo é algo assim um bocadinho subjetivo. Há pessoas que são, por exemplo, a favor de colocar a foto no currículo, outras que são contra e por isso aquilo que eu vos recomendo é que vocês procurem informação em vários sítios para que possam tomar as vossas próprias decisões de uma maneira mais informada. Ninguém nasce ensinado e se tu por acaso já cometeste algum dos erros que eu vou mencionar ao longo deste vídeo, não te sintas mal por isso. Isso significa que tu estás um passo à frente, que tu já tentaste, que já enviaste pelo menos um currículo e estares aqui a ver este vídeo neste momento só significa que estás comprometido ou comprometida em melhorar. Por isso, sem mais demoras, vamos começar. Eu tenho aqui a minha lista ao lado, por isso se eu desviar o olhar é porque estou a olhar para não me esquecer de nada. Erro número 1, não te esqueças de enviar o teu currículo em anexo. Sim, isto aconteceu-me receber um e-mail a dizer junto envio em anexo o meu currículo e depois em anexo não estava absolutamente nenhum documento. A pessoa não reparou e também, como vocês imaginam, não vai ser o recrutador a enviar um e-mail a dizer: olha, esqueceu-se de anexar o currículo. Algo que nós temos de ter em mente e que nunca nos podemos esquecer é que desde o primeiro contacto com aquela entidade que nós estamos a comunicar, a transmitir uma imagem da pessoa que nós somos, das nossas competências. E se nos esquecemos de anexar o currículo, bem, já começamos a transmitir uma imagem mais negativa. Assina o teu currículo, idealmente com a chave móvel digital. Nenhum dos currículos que eu analisei estava assinado e isto é algo que eu acho que nós nos tendemos a esquecer de fazer, mas que é algo tão simples que não faz sentido não o fazermos. Se na parte da educação só tens o ensino secundário, especifica qual é que é a área do teu ensino secundário, ou seja, não coloques só ensino secundário, escola X. Por exemplo, nesta minha experiência, nós estávamos à procura de uma pessoa que tivesse o nível 4 ou o nível 5 do Quadro Nacional de Qualificações. E, portanto, ensino secundário tanto pode corresponder a um nível 3 como a um nível 4. Se for o ensino secundário regular, portanto, imaginem um curso de humanidades, corresponde a um nível 3. Se for um curso profissional, já corresponde a um nível 4. E este tipo de informações é muito importante para quem está a contratar. Relativamente ao tema da foto, este é um daqueles assuntos que deve ser uma decisão completamente vossa, porque é algo assim um bocadinho mais controverso. Na minha opinião pessoal, eu acho que um currículo com foto tem mais hipóteses. Eu sempre que envio um currículo meu coloco uma fotografia, mas compreendo que haja pessoas que não pensam da mesma maneira e que preferem não colocar uma fotografia no currículo. Em Portugal não há propriamente uma regra sobre sim ou não. Aquilo que é mais comum é efetivamente as pessoas colocarem uma fotografia, mas por exemplo no Reino Unido colocar uma fotografia no currículo é algo muito mal visto e não é de todo recomendado. Portanto, façam a vossa própria pesquisa, tomem a vossa decisão. Se calhar isto também pode depender um bocadinho da vaga à qual vocês se estão a candidatar. Tentem perceber, de acordo com a entidade para onde vocês vão fazer a candidatura, qual das opções se adequa melhor e agir de acordo com isso. Se optarem por colocar uma foto, tenham muita atenção ao tipo de foto que colocam. Portanto, a foto deve ser idealmente uma foto de perfil, portanto mais focada no vosso rosto. Idealmente eu diria que uma boa regra implícita seria tudo aquilo que apanhe cotovelos para baixo, se calhar já é too much, porque já não estamos a focar tanto no rosto e na nossa foto de perfil. Agora também não acho que para todos os casos deva ser uma foto super
sei lá, profissional, sabem, contra uma parede branca. Acho que podemos ter um bocadinho mais de criatividade, dependendo, claro, da nossa área, mas, por exemplo, vou deixar aqui um exemplo de uma fotografia que eu já utilizei na área da psicologia clínica e que eu acho que funciona muito bem. É um exemplo que, lá está, não tem um fundo, sei lá, de festa, que eu acho que é daqueles que se fala muitas das vezes, ou seja, não coloquem uma fotografia numa festa, mas ao mesmo tempo não é aquela foto contra uma parede branca que eu acho que, muito sinceramente, não fica muito bem. Mas claro que eu compreendo que para determinadas profissões esse nível de exigência, de rigor, seja mais adequado e, portanto, força. Organizem a informação do mais atual para o mais antigo em baixo. Imaginem que vocês tiraram uma licenciatura e depois tiraram o mestrado. Na parte da educação, vocês em primeiro lugar, logo abaixo do título Educação, vão colocar mestrado em X, durante os anos tantos, na Universidade Y, e só depois em baixo é que vocês vão identificar a licenciatura que tiraram. E na parte da experiência profissional seguem a mesma lógica, sempre do mais atual para o mais antigo. Se tens formação ao nível do ensino superior, não coloques essa informação numa margem pouco destacado, em detrimento de, no centro da página, colocares várias formações curtas que fizeste. A maior parte dos recrutadores, por muito que isto nos custe, analisam os currículos em poucos segundos e, especialmente numa primeira triagem, leem na diagonal. E por isso nós temos de ser muito inteligentes na maneira como escolhemos dispor as várias informações no nosso currículo, já antevendo que a pessoa que o vai ler vai olhar para ele durante pouco tempo. Ou seja, onde é que eu devo colocar aquilo que eu quero mesmo que aquela pessoa veja e saiba sobre mim. Aquilo que eu considero que é mesmo importante para eu conseguir aquela vaga. E, portanto, eu percebo que neste caso, neste currículo a que eu me estou a referir, a pessoa tenha optado por colocar numa pequena margem a formação superior, até porque licenciatura em X é algo muito mais pequenino de se dizer do que, por exemplo, listar 6 formações curtas que fez, mas não vale a pena porque acabamos por nos estar a prejudicar. Sobre pequenas formações, workshops, webinars, não coloquem tudo. Em psicologia isto acontece muito, que é nós fazemos muitos webinars, assistimos a formações, muitas delas que são curtas, que são só de um dia, 2 horas, 3 horas, e se calhar não faz sentido estar a colocar, pelo menos assim, indiscriminadamente e sem pensar todas elas em lista no nosso currículo, correndo o risco depois de também ter um currículo demasiado extenso. Coloquem aquelas formações que são maiores ou então formações que, mesmo curtas, estão diretamente relacionadas com a vaga à qual vocês estão a candidatar e, portanto, que demonstram que vocês têm competências que o recrutador está à procura, mas se calhar as outras podemos guardar para o LinkedIn, que é um excelente sítio para vocês colocarem tudo aquilo que vocês quiserem, porque fica de maneira muito mais organizada e se as pessoas quiserem efetivamente saber mais sobre vocês, podem então consultar o vosso LinkedIn. Se têm LinkedIn, atualizem-no e depois sim, coloquem-no no currículo. Eu não acho que ter LinkedIn seja assim uma coisa super obrigatória nos dias de hoje para toda a gente. Agora, se vocês têm formação ao nível do ensino superior ou até mesmo ao nível do ensino secundário, mas foram tirando várias formações complementares, ou se vocês fazem publicações no feed com atividades que desenvolvem ou promovem, nesses casos eu acho que pode ser muito interessante colocar o link do LinkedIn também no vosso currículo, porque se no momento que aquele recrutador está a analisar o vosso currículo ele quiser saber mais sobre vocês, ele pode imediatamente ir ver essa informação. Agora, algo que eu não acho que faça assim muito sentido e que eu também vi acontecer, e vi isto acontecer num currículo que eu até considero que estava bastante bem, é colocar o vosso Instagram pessoal. Colocar um Instagram profissional, certo, percebo, faz-me sentido também. Agora, o vosso Instagram pessoal, porquê? É que depois, claro, que eu fui clicar para ver, porque não é? Se ele estava ali, despertou curiosidade, e depois a página era privada e eu fiquei do género. Porquê? Porquê que colocaste? Eu acho que nós devemos de ser muito intencionais e pensar antes sobre toda a informação que estamos a colocar no nosso currículo. Ainda sobre as informações pessoais, que seria também o sítio onde colocaríamos estes links, em Portugal nós não temos o hábito de colocar o nosso estado de... como é que se diz? O nosso estado civil.
portanto, se estamos solteiros ou casados, no nosso currículo. Eu reparei que muitas pessoas brasileiras colocavam esta informação. Não sei se no Brasil isto é algo comum ou até mesmo obrigatório, mas estou a fazer esta menção porque, lá está, sei que há muitos brasileiros que entretanto estão à procura de emprego em Portugal e imagino que ter esta informação possa ser-vos úteis para também adequarem um bocadinho melhor o currículo aqui ao nosso contexto. Aquilo que eu sinto é que, como esta informação é algo mais pessoal e da vida privada das pessoas e não influencia diretamente a vossa capacidade de desempenhar um determinado cargo, nós acabamos frequentemente por omitir. Sobre a morada, que também é uma informação que vai nesta secção, eu não acho que seja necessário colocarmos a rua e o número. Pelo menos nesta fase inicial, eu acredito que basta a localização, qual é que é o nosso concelho e é suficiente. Se estás a gostar de assistir a este vídeo, não te esqueças de deixar já o teu gosto e de subscrever aqui em baixo ao meu canal para não perderes os próximos vídeos. Se estás a utilizar um template do Canva e queres com isso demonstrar que és uma pessoa criativa e que dominas a criação de conteúdo, se calhar adapta o template que escolheste utilizar, muda a cor, muda a fonte, muda a organização dos vários elementos na página. Quem vê muitos currículos ou quem trabalha com o Canva facilmente reconhece os templates. E a mim, que só fiz este tipo de trabalho uma única vez, que só analisei mais ou menos 50 currículos, aconteceu-me ver currículos com o mesmo template, tal e qual, iguais. A mesma cor, os mesmos elementos nas mesmas secções, a mesma fonte, e eu questiono-me, para isso, por que não utilizar, sei lá, o Europass, que é um formato reconhecido em todo o lado, que é clean, simples, válido, eficaz. Por isso, se a ideia é fazer algo mais original e diferente, façam no mesmo e explorem outras alternativas àqueles templates que aparecem logo no início da página quando nós procuramos currículos no Canva. Atenção à ordem dos elementos. Em primeiro lugar deve aparecer a formação profissional ou a experiência e só depois coisas como, por exemplo, o voluntariado. Lá está, lembrem-se daquilo que nós já falámos anteriormente sobre os recrutadores olharem na diagonal e em pouco tempo para o nosso currículo, a menos que sejas português e te estejas a candidatar para um emprego no estrangeiro, ou 2, não sejas português, não coloques na secção idiomas o português, porque isso nós pressupomos, não é propriamente uma competência falar a língua da qual tu és nativo ou nativa. Eu acho que a secção de idiomas é uma secção muito importante no nosso currículo, mas é algo que deve ser pensado e bem pensado. Se eu só falo bonjour, je m'appelle Angela, au revoir, eu se calhar não vou colocar no meu currículo francês nível básico, porque isto é menos que básico, ok? Isto é nada. Eu pessoalmente prefiro colocar, por exemplo, só inglês, que é literalmente aquilo que eu tenho no meu currículo, do que correr o risco de ir, por exemplo, a uma entrevista e a pessoa, ok, então mostra-me que sabes falar francês, vamos falar aqui um bocadinho francês, ou responde-me a esta pergunta em francês e demonstra-me que sabes falar tal como colocaste no currículo, porque sim, isto são coisas que acontecem e depois transparece uma imagem muito má, as pessoas ficarem engasgadas e mas eu não falo bem, eu só sei falar aquilo que aprendi há 20 anos atrás, quando estava a tirar o 7º, 8º e 9º ano, ok? Nesse caso, se calhar, não vale a pena pormos. A secção sobre mim é muito importante e é provavelmente a mais difícil de fazer de todo o currículo. Tentem não repetir informação, ou seja, se na educação vocês têm, suponham, mestrado em Psicologia Clínica, Universidade de Coimbra, não comecem a secção sobre mim a dizer: sou mestre em Psicologia Clínica pela Universidade de Coimbra. Porquê? Estamos a repetir informação, está nos dois sítios, ou seja, não estão a acrescentar nada ao dizer isso na secção sobre mim. Da mesma maneira, se tiverem numa listinha de competências, organização, proatividade, não digam na secção sobre mim: considero-me uma pessoa organizada e proativa, ok? Mais uma vez, estamos a repetir, não vale a pena, não faz sentido. Algo que eu recomendo e que eu sinto que funciona muito bem é nós adaptarmos essa secção do sobre mim a cada vaga que nós nos estamos a candidatar. E eu sei que isto numa fase onde nós estamos, se calhar, um bocadinho desesperados e a apontar para imensos sítios, é um bocadinho difícil e, portanto, se não quiserem fazer isto sempre, façam naquelas vagas que vocês mais querem conseguir. E nesse campo vocês podem então dizer algo como: procuro uma oportunidade como a inserir o nome da empresa que me permita
inserir competências que a empresa quer que eu faça, e isto é uma coisa importante e que eu só percebi há relativamente pouco tempo quando estava também a enviar currículos para o meu estágio para a Ordem, que é nós muitas vezes focamos-nos em competências que nós queremos adquirir com aquele emprego. Por exemplo, estou à procura de uma oportunidade que me permita desenvolver Y e aprofundar os meus conhecimentos em X. A mentalidade de quem está do outro lado, na grande maioria das vezes, não é propriamente aquela de nos dotar de competências, mas sim perceber de que maneira é que nós vamos trazer competências para a empresa e acrescentar valor. Portanto, em vez de nos focarmos, mesmo que esse seja o nosso interesse genuíno, aprofundar as nossas competências, está tudo bem, mas não vamos dizer isso. Se calhar podemos dizer as coisas de maneira diferente. Ou seja, estou à procura de uma oportunidade que me permita pôr em prática as minhas competências de avaliação psicológica, qualquer coisa por aí. Ou seja, procurem destacar aspectos que vocês sabem que vão ao encontro daquilo que aquela vaga está à procura. E assim vocês conseguem transmitir de que maneira é que vão acrescentar valor àquela entidade e porque é que ela vos deve contratar a vocês. Se tens carta de condução e viatura própria, coloca essas informações também no currículo. Claro que isto poderá ter mais ou menos peso consoante a vaga à qual tu te estás a candidatar, ou até mesmo a localização. Por exemplo, em locais onde não há transportes públicos, esta informação é importante porque demonstra que tu tens como te deslocar para estares presente nos horários e não te atrasares. Sobre o tamanho do currículo, eu acho que uma página funciona bem. Na loucura, máximo 2 páginas. Mais do que 2 páginas acho que já é too much. 2 páginas acho que ainda pode ser aceitável, mas lá está, procurem não repetir a informação e ser muito intencionais com tudo aquilo que coloquem e colocar coisas que estejam alinhadas com aquela vaga. Eu sei que às vezes nos custa quando nós tiramos, por exemplo, um curso que investimos imenso e que gostámos imenso de tirar, mas depois se ele não está alinhado com aquela vaga, fará mesmo sentido estar a colocar todas essas informações extra? Não sei. Pronto, aqui deixo no ar para refletirem. Agora, sobre o processo de enviar currículo. Não envies só o currículo com um e-mail em branco. Isto aconteceu-me várias vezes. Eu recebi várias candidaturas que o e-mail não dizia absolutamente nada. Era só o currículo em anexo. E lá está. Tudo comunica. Portanto, escreve algo no corpo do e-mail, deixa no final os teus contactos, a seguir àquela parte de com os melhores cumprimentos, Ângela Santos, telemóvel, É mais fácil, se o recrutador quiser entrar em contacto contigo, ter logo ali aqueles dados. Demonstra brio, demonstra cuidado, demonstra que vocês pensaram sobre as coisas. E se pedires ao ChatGPT para te ajudar a escrever o e-mail, que eu não tenho nada contra isso, tem cuidado só com o tipo de fonte, porque nós às vezes copiamos do outro lado para o e-mail e aquilo fica um bocado desformatado e a fonte fica diferente da fonte inicial, tipo isto, e isso aí já demonstra pouco brio e pouco cuidado, na minha opinião. Portanto, é simples, só temos de selecionar tudo, sans serif, letra tamanho normal e ninguém precisa de saber que nós utilizamos o ChatGPT e estamos seguros. Outra coisa que também comunica é o e-mail de onde nós enviamos o currículo e por isso se calhar o quiquinhas@ qualquer coisa poderá não ser a melhor opção. Outro aspecto, não enviem currículos às 3 da manhã. Tudo bem que aproveitem as vossas insónias para procurar emprego, mas se calhar não enviar currículos fora de horas é uma boa ideia. Vocês podem sempre agendar e-mails, eu sou super a favor de agendar e-mails, aliás, para tudo. Eu, muito raramente, a não ser que seja uma urgência mesmo, eu não envio e-mails relacionados com trabalho fora de horas. É algo que eu faço mesmo muita questão. Eu agendo os meus e-mails para as 9h00, portanto, quando alguém recebe um e-mail meu às 9h00, podem assumir que ele foi, muito provavelmente, agendado, porque, ok, eu posso estar a trabalhar fora de horas, mas eu não quero que a outra pessoa esteja a ver aquele e-mail fora de horas e, portanto, o mesmo com os currículos, eu acho que não nos custa nada utilizar os dias úteis, portanto, de segunda à sexta, das 9 às 18, e escolhermos esse período de tempo para também fazermos a nossa candidatura. Não enviem o vosso currículo 2 vezes para a mesma vaga. Isto foi algo que me aconteceu com pelo menos 2 pessoas e na altura eu fiquei assim a pensar, bem, será que estas pessoas estão a enviar currículo para todo o lado e mais algum e já nem sabem para onde é que enviaram, que já chegam ao ponto de repetir, ou então simplesmente quiseram uma resposta porque não receberam ainda uma resposta?
Não sei, fiquei confusa, mas em todo o caso, imaginem, se já passaram 2 semanas e vocês ainda não receberam qualquer tipo de resposta, um bom procedimento seria, por exemplo, enviar um e-mail em resposta ao vosso primeiro e-mail enviado com o currículo, a pedir algum tipo de feedback, atualização, querer confirmar que o e-mail chegou, que foi entregue. Isso acho que é um procedimento ok. Agora, enviar 2 vezes o currículo, acho que não. Atenção também ao nome do ficheiro do currículo, ou seja, não coloquem, por exemplo, CV final 2. Coloquem algo mais como CV e o vosso nome, CV Ângela Santos. É algo simples, demonstra aquele cuidado, demonstra aquele profissionalismo, não é demorado. E agora guardei para o fim mais um tema controverso, que é o da carta de motivação ou carta de apresentação. Nos e-mails todos que eu analisei, só houve uma pessoa que mandou uma carta de apresentação e eu gostei. É assim, não sei quanto a outros recrutadores, eu já ouvi dizer que quando pedem, sim, enviar, lógico, mas que quando não pedem poderá ser too much, estar a enviar uma carta. Eu acho que isto depende um bocadinho. Se eu quisesse muito uma vaga, mesmo que aquela vaga não pedisse, eu muito provavelmente enviaria uma carta de motivação, nem que seja para me tentar destacar de alguma maneira. Agora, não deve ser algo muito extenso, nunca deve passar uma página e também devem evitar repetir exatamente aquilo que está no currículo, porque lá está. A pessoa lê o vosso currículo, se ela vai ler a vossa carta de apresentação é porque ela tem interesse e quer saber algo mais. Cheguei ao fim da minha enorme lista de erros e dicas que me foram surgindo ao longo desta experiência. Espero imenso que vocês tenham gostado de assistir a este vídeo. Eu sei que não sou a pessoa com mais experiência de todo nesta área, mas como à medida que eu ia fazendo este processo de recrutamento, eu ia vendo determinados erros que achava que seria interessante partilhar em formato de vídeo aqui para o YouTube, fui fazendo uma lista e, portanto, aqui está o resultado final. Se tiverem dúvidas, se tiverem comentários, se não concordarem com alguma coisa do que eu disse, estejam à vontade para deixar um comentário aqui em baixo que eu vou responder a tudo, como sempre. Obrigada por terem assistido até ao final e nós vemo-nos num próximo vídeo.